Vêm aí os médicos cubanos, 4.000 até o final deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, os cubanos vão atuar no interior do país, em 700 municípios pobres, com um índice de mortalidade 50% maior do que a média nacional. O acordo foi acertado com a Organização Pan-Americana da Saúde, que vai repassar para o governo de Cuba os 500 milhões de reais que serão pagos pelo Brasil. Quem decide quanto cada médico vai ganhar é o regime cubano. A medida foi recebida com duras críticas pelas organizações médicas brasileiras, como já havia acontecido com o programa Mais Médicos e os planos de estender o curso de medicina de 6 para 8 anos. A vinda dos cubanos também está cercada de controvérsias. Por que eles não terão que fazer o Revalida, o exame obrigatório para todos os profissionais formados no exterior, brasileiros ou não? Por que os cubanos têm baixo desempenho nesses testes? O problema está na formação dos médicos em Cuba ou no exame, no Revalida? Faltam médicos no Brasil, como diz o governo? E o mais importante, como garantir a qualidade no atendimento? O ministro Alexandre Padilha diz que não há razão para se preocupar. Abre aspas. Nenhum médico despreparado entrará no programa. Fecha aspas. Para falar do programa Mais Médicos e da decisão do governo federal de contratar 4.000 profissionais cubanos, recebemos Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde no governo do presidente Lula, e Emanuel Fortes, médico psiquiatra, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de dividir aqui o nosso tempo em 2 temas, basicamente. Um, com respeito à formação dos médicos e toda a controvérsia que há no Brasil em relação a isso, e a questão do regime de trabalho deles no Brasil. Então, eu começo pela questão da formação. Por que há tanta dúvida sobre se os profissionais de Cuba estão preparados à altura da nossa necessidade ou não? Esse aqui é um relatório que nós fizemos junto com o governo brasileiro de uma visita em 2004 à ELAN. Nós passamos 16 dias em Cuba vendo todo o aparelho formador. E o que nos chamou a atenção é a divisão do curso para a formação de médicos. Eles formam os médicos em 2 níveis, basicamente. O primeiro nível para a atenção básica. Esse médico ele tem uma formação bastante elementar e só pode atuar nos 6 anos. E só pode atuar na atenção básica, ele não pode ampliar essa ação. Para poder se habilitar ao exercício completo da medicina, ele faz mais 3 anos e passa a ser chamado de médico generalista. E a residência médica para a formação de especialistas só depois de cumprir essa jornada. Mais ou menos isso que o governo brasileiro tentou fazer aqui. Só que tem uma diferença. O médico brasileiro, ele é formado numa amplitude muito maior. As diretrizes curriculares para o curso de medicina de 2012 estabelece esses critérios. O médico precisa ter uma habilidade que vai para além da atenção básica. Se o aparelho formador brasileiro forma deficientemente, precisa sofrer uma intervenção para formar bem. Mas a nossa formação é uma formação bem mais completa nos 6 anos. Deixa eu perguntar para o senador, qual é a avaliação que o senhor tem do ensino de medicina em Cuba e se essa formação básica, para o atendimento básico, a que o doutor Manuel se referiu, é suficiente para a nossa necessidade? Bem, primeiro nós não vamos receber apenas médicos cubanos, nós vamos receber médicos de outras nacionalidades, portugueses, espanhóis, argentinos. Então aqui Realmente o grosso é de médicos cubanos. Eu também tive a oportunidade de conhecer o processo de formação de médicos lá em Cuba. E eu posso dizer, sem medo de errar, que eles são extremamente bem preparados. Inclusive os que vêm para cá são médicos experientes, alguns com mais de 15 anos de formação, com experiência de terem participado de missões e de programas semelhantes na África, na América Latina, em outros lugares. Muitos deles são doutores, não sei se todos sabem, muitos deles são doutores, mestres, professores, os que estão vindo para cá. Eu acho que há um preconceito, em primeiro lugar. Não todos. Entre esses 400 iniciais,
uma boa parte deles são médicos com uma formação bem avançada. Segundo, eles estão vindo aqui para fazer o quê? Eles não vão fazer cirurgia, não vão fazer neurologia, não vão trabalhar como psiquiatras, eles vão trabalhar no atendimento básico. O que é o atendimento básico? Fazer consulta, acompanhar o pré-natal, acompanhar a vacinação, peso das crianças, acompanhamento de diabéticos, de hipertensos. Enfim, isso eles fazem com uma qualidade enorme. Até pelo fato de que Cuba é um país que tem um dos sistemas de saúde mais avançados do mundo. Nós não podemos ter preconceito ideológico. Por exemplo, mortalidade infantil, mortalidade materna, índice de doenças infecto-contagiosas, tudo isso em Cuba existe uma situação melhor. Porém, e por último, eu digo, só uma coisa que eu queria dizer, que é o seguinte, esse programa, ele recebe a intermediação da OPAS. A OPAS intermedia esse acordo Brasil e Cuba. E a OPAS é o braço da Organização Mundial de Saúde para as Américas, Organização Mundial essa que é o braço da ONU para a área da saúde. Então, eu não vejo como se faça um questionamento em relação a isso. Mas nós estamos questionando a não aplicação dos critérios que foram pactuados pelo Ministério da Saúde e da Educação para autorizar o exercício profissional de qualquer médico que venha para o Brasil. Nós não estamos dizendo que os médicos são mal-vindos, nem tem preconceito, de forma alguma. O que nós temos é uma percepção, uma preocupação de que o governo trate de uma forma diferenciada médicos que vão assistir as pessoas no Brasil. Quer dizer, dominar o português é essencial, isso daí está na lei brasileira. A lei brasileira exige a proficiência na língua portuguesa para que se compreenda o que se está tratando. E o Revalida foi fruto de um pacto. Está lá, isso foi um pacto e foi decorrente desse documento junto com o Ministério das Relações Exteriores e com o Ministério da Educação e da Saúde. Então, quando é do interesse do governo, o governo faz coisas que contrariam a lei. Então, nós estamos naturalmente reivindicando que aplique-se os critérios, traga 3, 5, 10 mil para o Conselho Federal de Medicina e demais entidades médicas. Isso não tem realmente qualquer relevância, quantos quiser trazer, mas desde que respeite as leis brasileiras. Há uma crítica também de que, digamos, há uma outra agenda, que é a repatriação dos brasileiros que foram estudar em Cuba. Há vários, não sei exatamente quanto número, mas estima-se mais ou menos uns 100 alunos por ano na ELAN, justamente, nessa escola que acolhe os estrangeiros. E que eles, então, nunca conseguiram revalidar o diploma aqui na volta e agora teriam uma chance de trabalho. Quer dizer, confere essa preocupação? Esses brasileiros terão agora, sim, a chance de serem repatriados ou de poderem atuar no Brasil? Veja, a primeira coisa, por que o governo não está aplicando o Revalida? A revalidação do diploma dá ao profissional o direito de ele trabalhar aonde ele quiser no território nacional. Esse programa é dirigido nessa parte, digamos, emergencial, que é a vinda de médicos estrangeiros, para lugares onde não há acesso fácil às periferias das grandes cidades. Então esse profissional ele vai trabalhar circunscrito àquela área que foi definida para ele, ele não pode trabalhar em outro lugar. Esse programa já vem sendo trabalhado há 1 ano e meio. Boa parte desses cubanos já trabalharam em países de língua portuguesa, não tem dificuldade com a língua. E ao longo desse 1 ano e meio, eles vêm tendo conhecimento sobre o sistema de saúde no Brasil, doenças que existem aqui e não existem lá. E, mas enfim, como eles iam sendo preparados? Esse acordo já estava esboçado? Ele vem sendo negociado há uma série de tempo, há um certo tempo, pela Organização Pan-Americana de Saúde. Algo que surgiu agora nessa discussão, a partir do momento em que o governo anunciou a sua intenção, era, digamos, essa característica de Cuba, de que é uma formadora intensiva de médicos e acaba sendo isso uma fonte de receita para o país. Ele faz dinheiro com esses intercâmbios, ele precisa desse dinheiro. Isso também tem um peso no acordo? Olha, eu não vejo assim, eu não vejo assim, até porque a OPAS, ela intermedia esses acordos com vários países. O Brasil é mais um que está fazendo isso. E eu estava exatamente
aqui afirmando a importância de que eles virão com essas habilitações para trabalharem aqui no Brasil. Isso foi objeto de muita discussão. Agora, a decisão final foi tomada agora mais recentemente. O Brasil não repassa o recurso para Cuba. Ele também não decide como Cuba vai aplicar esse dinheiro. Da mesma forma como o nosso programa Brasil Sem Fronteiras manda estudantes para outros países e os países que os recebem, seja para a formação... O esquema de bolsa é um clássico mas é isso que eu estou mundial. Dizendo, é o próprio país que define. Pois é, mas a questão agora está ficando cada vez mais clara. O governo brasileiro tomou uma atitude, e essa que está se esboçando agora, mas ele já vinha trabalhando essa possibilidade há muito tempo. Quer dizer, fazendo esse trabalho com os médicos, com o governo cubano. Isso tem um interesse comercial. Todo mundo sabe que... Eu acho que isso é uma colocação absolutamente sem fundamento. Para Cuba tem. Pelo amor de Deus. Se o dinheiro vai entrar para o cofre de Cuba, 250 milhões de dólares por ano, e ele vai pagar o quê? 25 milhões aos médicos, vai ficar com 225 milhões. É muito interessante para Cuba. Esse é o negócio que fez com a Venezuela. Fez com a Bolívia, está aqui, olha. Isso aqui são os termos que o governo cubano trata com a Bolívia. E essa história de circunscrever o médico a um determinado ambiente e não faz o revalida por isso, isso é uma falácia. Isso é uma coisa que faz com que a gente pense que nós estamos fazendo com que a Lei Áurea seja revogada. Mas por quê? O senhor acha que ele vai poder se deslocar? O governo está dizendo que ele vai ter que ficar naquele lugar. Vai ficar exatamente naquele lugar. E ele revalidando, fazendo um contrato, ele ficaria do mesmo jeito. Não. Ficaria sim. Não, como? Que lei permitiria isso? O contrato de trabalho. Ele fazendo um contrato de trabalho, ele teria que cumprir. Aqui não, aqui é uma brigada que tem um chefe que comanda, a pessoa não pode circular, não vai, está escrito aqui. Não pode confraternizar com a comunidade, não pode sequer fazer uso de... Eu acho que, eu não sei, eu não conheço. Os brasileiros já estão eu não acredito que o Brasil assinaria isso, e quem está fazendo o acordo é a OPAS, então eu não conheço esses termos. Não sei se o doutor Emanuel conhece, eu creio que ele não conhece também. Não, eu estou falando do que aconteceu na Bolívia com Evo Morales, que é, mas eu acho que o importante é discutir uma cópia lá da Venezuela. Eu acho que o que é importante discutir, fundamentalmente, é qual é o efeito de esses profissionais cubanos, portugueses, espanhóis virem aqui para passar 3 anos. Primeiro é bom dizer que esse programa Mais Médicos, ele não trata somente da vinda de profissionais estrangeiros, isso é uma medida emergencial. Ele tem uma proposta de longo prazo, que é o quê? Mudar a formação do médico no Brasil. Como é hoje? Hoje eu quero abrir uma faculdade de medicina, eu escolho o município que eu vou abrir, entro com um pedido no MEC, atendo algumas exigências e depois serei aprovado ou não. A partir de agora, o MEC vai dizer, eu preciso de uma faculdade de medicina em Garanhuns. Assim, também pela... Garanhuns vai atender isso. Mas e aí surge a proposta. Então, veja, precisa formar. Então, a primeira coisa é essa. Sim, por isso que eu estou dizendo, a proposta é mais ampla, não é somente trazer médico. Agora, mudar uma geografia das universidades. Os médicos, eu sou médico, eu quero até dizer isso, não tenho nenhum preconceito contra médico. Mas eu pergunto o seguinte, eles produzem vários argumentos. O argumento anterior é que, como é que vai mandar esse pessoal se não tem infraestrutura lá? Qual é a infraestrutura que um profissional, para fazer isso que eu falei, atenção básica, ele precisa? Ele precisa de ter uma unidade básica com o mínimo de equipamento, ele precisa ter uma farmácia básica, ele precisa ter uma telemedicina para ele poder fazer consultas a outros profissionais, ele precisa ter um lugar para onde ele possa mandar aqueles casos que não se resolvem na atenção básica e ele precisa ter acesso ao SAMU, por exemplo, para fazer resgate. Veja que situação. O governo sabe de tudo isso, inclusive o senador Mas essa é uma das exigências. Foi ministro, o senador foi ministro e não conseguiu fazer isso enquanto ministro para que os médicos brasileiros trabalhassem. Eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, produzi relatórios completos para mandar para as secretarias de Estado da Saúde, e o que a gente encontrava, inclusive eu próprio reputo que nós contribuímos para que essa situação se instalasse, porque nós toleramos a implantação da atenção básica no Brasil, dos programas de saúde da família, naquelas circunstâncias, porque nós entendíamos e queríamos que o Brasil, precárias, queríamos que o Brasil superasse essa
crônica deficiência de acesso. E o que é que nós encontramos? As pessoas sendo atendidas em casas velhas e abandonadas, na zona rural, em galpões. O governo está reformulando todas as unidades básicas de saúde do Brasil. Mas a comunidade médica se queixa da lentidão da melhora. Não, é um processo. Agora, eu queria... Não é processo hoje. Não, rapaz. Essa questão da infraestrutura... o negócio está em 2000. Em 2000. E não se restringe somente a isso, não, Mônica. O que o Brasil fez com a medicina brasileira não foi, isso aí não é do PT, não, isso vem desde Fernando Henrique, desde que se criou o Sistema Único de Saúde. O Brasil desinvestiu em algumas estruturas. Quando se fala no Brasil, com os hospitais lotados de urgência e tudo mais, é porque toda a atenção que está na média complexidade, sofreu com as ações do Ministério da Saúde de não corrigir a remuneração, de não consertar os hospitais próprios que tem no Rio de Janeiro. E a visão que a população e que a imprensa tem é desse caos existente, mas não fala, diz que é o médico que é responsável e não é o Ministério da Saúde. Uma das razões desse caos é que muitos problemas que poderiam ser resolvidos com o atendimento básico terminam indo para as emergências, terminam indo para as UPAs. O que é que o atendimento básico faz? Ele diagnostica um hipertenso ou um diabético, ele vai começar a tratar aquele cidadão e acompanhá-lo. Isso é perfeitamente possível fazer sem... Quando ele Agora, adoecer... quando ele não é atendido, o diabético vai ter uma crise que vai precisar ir para a emergência, o hipertenso, e aí... E o leito hospitalar? E aí esperemos que haja essa rede. Eu acho que sobre a infraestrutura médica no Brasil, a gente teria enfim, vários programas, porque os problemas são infindáveis, mas eu gostaria um pouco de voltar à questão dos médicos cubanos, que é o nosso tema, porque uma outra das grandes preocupações é justamente o regime de trabalho no Brasil, a diferença que vai haver entre um médico que vem escolhido pelo governo cubano com um salário que não conhecemos, que vai trabalhar para fazer a mesma função que alguém que vai receber seus 10 mil reais no município próximo, de repente. Como é que isso é legal, constitucional? Eu não sei em que termos esse acordo é feito, eu não sei quanto esses profissionais de Cuba vão receber. Mas saberemos? Compete a nós, Brasil, saber? Eu acredito que é importante saber, não é? Embora, como eu disse, eu acho que cada país tem uma determinada política, e essa política que o Brasil estabeleceu agora por fazer esses convênios, naturalmente tem o desejo e a busca de uma garantia de atendimento à população, mas certamente não quer cultivar no Brasil relações de trabalho que não sejam relações, digamos, justas. Não é? Mas isso vai acontecer, já vai haver essa diferença. Na medida em que... Eu sinceramente não posso... Mas o próprio governo brasileiro e a OPAS admitiu que o salário que vai ser pago para esse profissional é diferente desse outro que se inscreveu. Porque acho que acaba havendo dois regimes. Um, do médico que individualmente se inscreveu no programa e está disposto a aceitar aquilo, e o outro que não é no critério individual. O Brasil recebe esse grupo sem que tenha feito nenhum tipo de peneira, não é? De conferência. Então, são dois tipos de profissionais trabalhando no mesmo sistema. E isso pode ser bom para nós? Não sei. Olha, a informação aqui, qual é do El País. Está aqui. Isso é uma matéria que foi publicada no El País, lá da Espanha. E mostra aqui que o que se repassa para os médicos situa-se entre 250 e 300 dólares, alguns 75 dólares, e dá um agrado à família, de repente, quando o médico demora mais nos países para onde vão. O resto do dinheiro vai para o governo cubano mesmo. E tem mais. Aqui tem uma ação que está sendo tentada lá em Miami por um grupo de médicos que está dizendo que foi explorado, que trabalhou em condições análogas ao trabalho escravo. Aliás, o médico brasileiro trabalha em condições análogas ao do trabalho escravo há muito tempo. Isso não é verdade. É sim, não tem carteira assinada, não tem carteira assinada, não tem carteira assinada. Deixa o senador falar. Sim, o senador não está deixando eu explicar por quê. O médico hoje tem 5 formas de relação. Deixa ele falar, deixa o senador falar, porque já estamos com o tempo voando. Tá, os médicos brasileiros, por que não vão ocupar essas vagas? O governo abriu agora, foram 1.000 e poucos. Por quê? Não é porque sejam maus, é porque hoje nós temos um mercado de trabalho para médico extremamente aquecido.
Eu me formei em 1980, em 1983, 84, houve uma redução pela metade do número de médicos formados em escolas públicas no Brasil. A população cresceu e o número de médicos não cresceu proporcionalmente. À minha época, se fazia residência médica para receber uma bolsa para sobreviver. Você tinha que dar um plantão, você tinha que dar aula, você tinha que ter um consultório, você fazia residência. Hoje em dia, um jovem que sai da faculdade, no outro dia ele tem uma proposta de R$12 mil para poder trabalhar como médico. E eles sabem que isso é verdade. Não é? Então, hoje há uma situação de um mercado de trabalho aquecido e a obrigação do governo, a obrigação dos médicos é defender seus interesses, mas do governo, dos gestores de saúde, é garantir que aquela população que lá embaixo não tem nenhum tipo de atendimento, ela possa ter um atendimento. E essa fica a minha pergunta aqui antes do intervalo, que é para os senhores, que eu espero que o senhor responda daqui a pouquinho. As 700 municípios ficaram sem inscrição no programa Mais Médicos, não houve interesse. Em tese, são esses médicos de Cuba que vão preencher essas vagas. Qual é a proposta dos médicos para essas localidades em que não há, ninguém quer ir para lá? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Em que pese toda a controvérsia a respeito da vinda de 4 mil médicos cubanos, eu pergunto aqui ao representante do Conselho Federal de Medicina, o que fazer com essas localidades? Afinal, há 700 municípios para os quais não houve nenhuma inscrição no programa Mais Médicos. O que fazer para preencher essas vagas? A carreira de Estado de médico. Essa é a proposta que nós estamos fazendo, o Congresso está discutindo, mas o Congresso não dá a velocidade necessária para que isso saia do papel. É necessário que isso saia do papel rapidamente. Mas basta uma carreira, um concurso para que o médico se interesse em ir? Um concurso com salário, estabilidade e a carreira começa lá distante e vai se aproximar dos locais, quer dizer, com melhor infraestrutura, como é a carreira de juiz, de delegado, de promotor. É necessário que o governo compreenda que os médicos estão brigando essencialmente para que o Brasil dê respostas ao povo brasileiro que tenha um perfil duradouro. Precisa investir mais dinheiro, precisa dos 10%. Agora nós ficamos satisfeitos com os 25% dos royalties do petróleo para a saúde. Isso foi uma coisa que nós consideramos muito positiva. Agora, é necessário que o Brasil dote dessa infraestrutura e coloque os médicos brasileiros no plano de carreira para que eles deem as respostas que o povo está precisando, necessitando. Veja, o que eu entendo concretamente é que a solução para esse problema passa, em primeiro lugar, por nós termos mais médicos. Isso aí é um dado que nenhuma entidade médica pode negar, a carência de profissionais que nós temos hoje no nosso país. Fica um discurso, não, está mal distribuído. Não, não é verdade. Faltam profissionais, faltam médicos. Por exemplo, o Saúde da Família, ele consegue ampliar suas equipes, não falta enfermeiro, não falta dentista, não faltam outros profissionais. Mas o médico, que é o centro do funcionamento da equipe, não existe. E não existe, como eu disse mais uma vez, não é porque os médicos querem viver simplesmente confortavelmente. É a oferta e a procura. Mas esse médico tem 400 mil médicos no Brasil. É o mercado de trabalho. Tem 400 mil médicos. Ninguém testou essa possibilidade de um plano de carreira e salário para ver se o médico vai. Mas nós estamos discutindo lá no Senado, não é verdade? O que nós estamos vendo... E vamos discutir muito... Não, e vamos discutir rapidamente. Agora, eu espero, nós temos que ver qual é a melhor maneira de fazer. Por exemplo, o governo federal, ou o estadual, ou o municipal, sozinho individualmente, não podem contratar os médicos para fazerem uma carreira assim. Por quê? Lei de responsabilidade fiscal. Então nós precisamos construir um mecanismo interfederativo que esse peso da folha de pagamento recaia igualmente por todos. Então, que é um problema recorrente dos professores que também se queixam de falta de carreira, mas enfim, poderíamos começar aqui outra veia de discussão. Eu agradeço, doutor Emanuel, senador Humberto, pela vinda aqui de Brasília até o Entre Aspas, e obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta terça-feira. Até lá.